Grandes Arautos dos Companheiros. Esta história foi registrada por SWYK, o Long Siged, do Círculo de Jorvas na Terceira Era. Embora eu não seja dotado de um dom afiado de palavras, aprendi as histórias dos companheiros antes de mim e comecei a registrá-las para que não se perdessem quando eu estivesse. A seguir está a lista de notáveis Harbingers dos companheiros, aqueles que nos guiam através da escuridão para as glórias em Sovgard. Nota sobre o Harbinger. Os companheiros nunca tiveram um verdadeiro líder desde Esgramor, nenhum foi poderoso o suficiente para encurralar os grandes corações que batem em Jorvas. Enquanto outros, como magos e ladrões, precisam das bênçãos de sua hierarquia para saber como se vestir, nós, companheiros, somos capazes de liderar nossos próprios destinos para a glória. O Harbinger aconselha, resolve disputas e ajuda a esclarecer quando surgem questões sobre a natureza da honra. Nos milhares de anos em que os companheiros estiveram em Jorvas, houve Harbingers terríveis e brilhantes, aqueles conhecidos por seu braço, aqueles por seus corações e aqueles por suas mentes. Aqui estão listados alguns dos Harbingers mais glorificados, que inspiram canções e ações. Esgramor, o primeiro Harbinger, o primeiro homem, o portador das palavras, e aquele que primeiro amarrou os companheiros à honra naquela terra distante de muito tempo atrás. Pessoas melhores escreveram sobre ele, então não tentarei corresponder às suas palavras. Jack of the River, capitão do Jorvas durante o retorno, descobridor das Keyforge, fundador de Viterum e guardião do juramento original dos companheiros, agora perdido no tempo. Enquanto outras tripulações buscavam glória na conquista, a dele foi a primeira a se estabelecer e servir como protetor para os menos dotados para a guerra na terra conforme eles vinham atrás. Mrifiu, o retraído. Várias centenas de anos após a morte de Esgramor, os companheiros como os conhecemos agora eram soldados de aluguel, pouco melhores que mercenários. Nossos serviços podiam ser comprados para lutar em guerras, mas o comprometimento com a honra individual significava que frequentemente os irmãos escudos seriam forçados a se enfrentar no campo de batalha. Os laços de honra que unem os companheiros ameaçam se romper, até que Mrifiu, em sua sabedoria, decretou que não seríamos mais parte de nenhuma guerra ou conflito político de qualquer tipo. Por causa de sua mão firme, os companheiros hoje são conhecidos como árbitros imparciais de honra, além de suas glórias no campo de batalha. Siroc, o Sublime, o primeiro arauto a não ser de sangue ancestral Atmora. Foi mais ou menos na época em que os Nords começaram a se considerar como tal, e houve grandes disputas sobre pureza e o legado de Esgramor. Siroc chegou a Jorvas como um servo, mas o Redguard rapidamente provou sua coragem quando tratado desrespeitosamente por um dos guerreiros menos honrados da época. Concedido a estatura de um companheiro honorário após salvar a vida do arauto Tuvar, o não mencionado, ele se tornou conhecido como o mais capaz dos irmãos escudos no salão, com velocidade e astúcia superando qualquer um dos antigos estoques Atmora. Seu tempo como arauto durou pouco, mas é dito que seu conhecimento de campo sobre trabalho com lâminas continua a ser passado para cada novo companheiro por meio de seu treinamento. Enantier, o Estranho, o primeiro arauto élfico. Como Siroc antes dele, ele foi inicialmente sujeito ao ridículo ao chegar a Jorvas, pois esta era a época, perto do encerramento da Primeira Era, em que elfos não tinham permissão para serem companheiros completos, e poucos tinham permissão para ver o interior do salão. Enantier era humilde durante o dia, realizando qualquer tarefa que lhe fosse solicitada. À noite, ele treinava ferozmente no pátio externo, permitindo-se apenas alguns minutos de sono antes de retomar seus deveres de servo no dia seguinte. Então ele trabalhou duro por vários arautos, nunca descansando, nunca reclamando e sempre mantendo sua mente e corpo afiados. Dada sua longa vida, ele passou a ser confiável pelos novos companheiros como aquele que os ensinava os caminhos da honra. Quando um desses pupilos envelheceu e se tornou um velho e se tornou o próprio Harbinger, Enantier foi quem esteve em seu leito de morte. Com todos os companheiros reunidos, ele nomeou Enantier como seu sucessor, dizendo até mesmo um elfo pode nascer com o coração de um Nord às vezes. Houve alguns companheiros que largaram suas armas naquele dia, mas aqueles que permaneceram sabiam a verdade da honra, e é seu legado que continuamos a carregar. Mac dos Olhos Penetrantes, uma Harbinger conhecida por sua grande beleza, mas qualquer um que a subestimasse por conta disso nunca cometeria o mesmo erro novamente. Dizem que certa vez encarou metade de um exército adversário e depois massacrou o restante sozinha. Seu desaparecimento em seu 8º ano como Harbinger nunca foi explicado, embora muitas mentiras caluniosas aleguem justificar isso. Kirnil Longnose,
Após os períodos sombrios no final da Segunda Era, quando uma série de Arbingers falsos e desonrosos reivindicaram Jorvas, foi Cirnil Longinose que reuniu os verdadeiros corações dos companheiros nas selvas e invadiu Jorvas, matando os usurpadores e devolvendo a honra através do sangue, nos velhos costumes. Ele começou a tradição de conselheiros confiáveis chamados de Círculo, em homenagem ao conselho de capitães do nosso grande senhor Esgramor, que serviriam de exemplo para os companheiros mais jovens e novos. Ao garantir que as noções de honra pudessem ter uma sequência ininterrupta de tradição, ele estabilizou o curso dos companheiros e restaurou nossos destinos aos de Esgramor, avançando sempre em direção a Sovgard.